Existem lugares neste planeta que não são apenas perigosos, são verdadeiras obras-primas letais. Você conseguiria enfrentá-los? Antes que responda com orgulho ou curiosidade, venha comigo. Vou mostrar por que alguns cantos da Terra atraem fotógrafos, cientistas e curiosos, e ao mesmo tempo cobram um preço caro de quem os subestima. Começo com uma estrada que é quase um conto de avisos, a chamada Estrada da Morte, nos Andes bolivianos. Imagine uma faixa de terra serpenteando por um penhasco, com um lado despencando num abismo de centenas de metros, e o único limite entre você e o nada, sendo um parapeito de pedra, quando existe. Em certos trechos a pista tem menos de 3 metros de largura. Em dias de neblina, você não vê o carro da frente. Em tempestades, a encosta cede em segundos. Nos anos 1990, estimativas indicam algo como 200 a 300 mortes por ano naquela estrada. Verificar fonte. São números que variam conforme a época e a presença do tráfego turístico aventureiro. A combinação de altitude, até cerca de 4.600 metros em pontos próximos, solo solto, chuvas repentinas e veículos mal preparados, transforma uma travessia comum em jogo de sorte. Hoje existe uma via alternativa mais segura construída para o tráfego moderno, e dirigir pela antiga é proibido ou altamente desencorajado em muitos trechos. Guias locais e autoridades recomendam não encarar a rota sem autorização. Isso é importante. A lenda da estrada impede que se esqueça a realidade. Aquilo não é entretenimento, é risco real. Se você acha que é apenas selvagem o suficiente para dirigir por lá, pense de novo. Se curte esse tipo de curiosidade extrema, deixa um like e se inscreve. Tem muito mais vindo. Saindo do risco humano direto, vamos para um mundo que parece saído de um filme de fantasia. A Caverna de Cristal, em Naica, México. Você entra em uma câmara e se depara com cristais de selenita do tamanho de prédios pequenos, superfícies translúcidas e facetas tão perfeitas que a luz dança de forma surreal. Mas o esplendor veio com um preço natural. A temperatura interna chega aos 45 °C e a umidade beira os 99%. Nesse caldo, o corpo humano não dura muito tempo sem proteção especial. Pesquisas e relatos de equipes de exploração citam janelas de resistência que variam entre 10 e 60 minutos para pessoas sem trajes de resfriamento adequados. Verificar fonte. Cientistas que estudam os cristais usam equipamentos especiais para evitar insolação e danos irreversíveis. E os protocolos de entrada são rígidos. A própria caverna é uma combinação de beleza e violência térmica. Cada superfície brilhante traduz uma história geológica de calor e minerais concentrados. Não é lugar de passeio recreativo, apenas especialistas autorizados entram com proteção. Da pedra translúcida para a ilha que representa um pesadelo literal para qualquer amante de serpentes, a famosa Ilha da Queimada Grande, conhecida popularmente como Ilha das Cobras. Situada na costa do Brasil, essa pequena ilha abriga uma densidade tão alta de jararacas e lhoa, que estima-se que haja mais serpentes por metro quadrado do que habitantes humanos. Uma ilha em que o ecossistema se equilibrou a favor do réptil. O veneno dessas cobras é altamente potente e, combinando com a dificuldade de atendimento médico imediato, torna qualquer encontro potencialmente grave. Por isso, o acesso é proibido para turismo. Só pesquisadores autorizados e missões oficiais com protocolo estrito visitam a ilha, geralmente acompanhados por equipes médicas e de resgate. O isolamento geológico da ilha explica a evolução dessa população densa de serpentes, mas a consequência prática é simples. Não é lugar para curiosidade aventureira. A proibição não é lenda, é política pública com base em risco real. Se prefere calor explícito, o Vale da Morte, na Califórnia, é um capítulo à parte. Em verões recordes foram registradas temperaturas próximas a 56 °C. E o solo, em dias de sol forte, pode alcançar temperaturas que queimam a sola do sapato. O ar ali é tão quente e seco que a perda de líquido se acelera. Insolação e colapso térmico são ameaças reais, mesmo para viajantes experientes. Há relatos documentados de pessoas que sofreram queimaduras por contato com o solo ou caíram desmaiadas por desidratação. A fauna é resistente, com répteis e insetos adaptados ao calor extremo. Mas a maior inimiga do humano ali é a própria física. Evaporar água do corpo muito rápido, sem reposição. Guias locais insistem em planejamento, proteção solar, água em quantidade e respeito aos sinais do corpo. O Vale da Morte é um lembrete de que o calor é tão letal quanto o gelo. Falando em gelo, existe um lugar do outro extremo. Oimiacon,
no leste da Rússia, reconhecido como um dos assentamentos habitados mais frios do planeta. Lá, temperaturas médias no inverno podem ficar entre 50 e 33 graus em picos extremos. Em condições assim, a vida cotidiana muda, metais ficam quebradiços, combustíveis gelam, respirar pode ser uma experiência dolorosa sem proteção, e o risco de congelamento em minutos é real. As casas são construídas para reter calor. Ferramentas e veículos exigem preparação especial. Ainda assim, comunidades locais adaptaram modos de vida por gerações. O perigo é diferente do calor do deserto de Mojave, mas não é menos mortal quando subestimado. O frio profundo causa danos rápidos ao tecido humano e prejudica a capacidade de locomoção e tomada de decisão. Para nós que vivemos em climas temperados, imaginar viver ali por uma estação já é um exercício de admiração e respeito. Agora, desça comigo até onde pouca gente já esteve. As profundezas dos oceanos, os sumidouros e fendas que rasgam o leito marinho. A Fossa das Marianas, no Pacífico Ocidental, é o ponto mais profundo conhecido, aproximadamente 11.000 metros de profundidade. Verificar fonte. Ali, a pressão da água é esmagadora. Cada centímetro quadrado suporta toneladas de pressão, e as tecnologias que permitem chegar lá são raras e caras. As condições são de escuridão total, frio extremo e uma química que desafia muitos seres. Apenas veículos tripulados muito especializados alcançaram o Challenger Deep em missões pontuais. Não é só a pressão, há limites de tempo, risco de falha de sistemas e um isolamento absoluto que exige redundância e protocolos rígidos. Por mais romanticamente que pensemos em tocar o fundo do mundo, a realidade é que as profundezas oceânicas testam o limite da engenharia humana. Mais próximos da superfície, formações como o Great Blue Hole, em Belize, têm quedas abruptas e correntes que desorientam mergulhadores. Tubarões e outras formas de vida podem criar situações de risco em águas mal planejadas. Mergulhar em abismos marinhos exige preparação técnica, autorização e respeito absoluto às condições locais. A mão humana também cavou perigos. Minas e abismos artificiais que viraram armadilhas. Pense naquelas gigantescas escavações, como a famosa cratera em Mirny, na Sibéria, uma mina de diamantes que abriu um abismo enorme no solo. Poços desse tipo acumulam água, criam correntes subterrâneas, podem sofrer desabamentos e atraem curiosos. Há casos de sobrevoo proibido sobre algumas minas, porque correntes ascendentes e detritos criam risco aéreo. Em outras, pessoas caíram ou ficaram presas ao se aproximar demais. Mineradoras e autoridades geralmente delimitam perímetros por razões óbvias, e invadir uma área de mina é expor-se a riscos de queda, gases, inundações repentinas e terreno instável. A presença humana não só criou riquezas, como deixou crateras que lembram: cuidado com o que cavamos. Na costa, existe um trecho que evoca imagens de naufrágios e corpos que o deserto abraça. A Costa dos Esqueletos, na Namíbia. Ali, o encontro entre o deserto e a corrente fria do Atlântico torna o litoral traiçoeiro para embarcações. Além disso, a aridez extrema garante que sobrevivência por terra seja difícil. A ausência de água potável, o vento cortante e a fauna que sobrevive em condições duras transformam qualquer incidente em uma emergência grave. Histórias de navios encalhados, restos e destinos perdidos pintam um quadro de que a beleza de cenários desolados vem acompanhada de leis naturais implacáveis. Em locais assim, a combinação de fatores, clima, isolamento, topografia, é o perigoso protagonista. Ainda no reino das águas, existem lagos que receberam nomes mais sinistros do que sua aparência justifica. O lago Karachay, na Rússia, foi usado como depósito para resíduos radioativos e, em certas épocas, chegou a emitir níveis de radiação que tornavam o contato direto letal em minutos ou horas. Verificar fonte. Por isso, medidas drásticas foram tomadas, incluindo o aterramento e a concretagem de partes do local. Não se trata de lenda. Testes e documentos históricos indicam que o manejo de resíduos em alguns locais soviéticos deixou legados que ainda exigem precaução. Outro caso é o Lake Natron, na Tanzânia, com um pH extremamente alcalino que, em contato com animais, pode causar danos teciduais e calcificação de cadáveres. O efeito visual é arrebatador. Aves e pequenos animais preservados por uma química que mata de forma diferente.
O Boiling Lake, na ilha de Dominica, desafia visitantes com águas que chegam a cerca de 90-92 na borda e temperaturas variáveis dependendo da atividade geotérmica. Cair ali é simples e as consequências imediatas. Nesses exemplos, há ciência e história, e a lição é a mesma. O que parece belo pode ter propriedades químicas ou radiológicas que transformam o espetáculo em ameaça. Entre quedas e fervuras, há a chamada Piscina do Diabo, na borda das Victoria Falls, na África. A imagem é quase cinematográfica. A água que corre até a beira de uma cachoeira de 108 metros, formando uma bacia natural. Em épocas de seca, a piscina cria uma falsa sensação de segurança. É possível nadar até a beira, mas em períodos de cheia a corrente muda e a borda deixa de ser segura. Além disso, animais grandes como crocodilos e hipopótamos habitam as águas e as margens próximas. Guias locais sabem quando é seguro e quando não é. Turistas que ignoram essa orientação podem se colocar em risco. É uma boa metáfora. A mesma beleza que convida pode também trair. Se voltarmos ao fogo da Terra, a depressão de Danakil, na Etiópia, é quase uma pintura de outro planeta, mas é um planeta que morde. Lá existem campos de sal, fontes termais ferventes, lagoas de ácido e vulcões ativos, além de atividades sísmicas constantes. O solo solta vapores corrosivos. As piscinas de enxofre borbulham, e a temperatura ambiente já é extenuante. Turistas visitam em excursões controladas, mas mesmo assim recebem instruções rígidas, equipamentos de proteção, guias locais e rotas específicas. A paisagem entra para listas de lugares imperdíveis nas redes sociais, mas é também um terreno que pode causar queimaduras químicas e problemas respiratórios se subestimado. A lição se repete: beleza não é sinônimo de segurança. Alguns perigos são heranças humanas em escala global. Ilhas e áreas contaminadas por testes nucleares e biológicos. As Ilhas Marshall, no Pacífico, e locais como a ilha Vozrozhdenia, no Mar de Aral, são exemplos do que acontece quando tecnologias militares deixam resíduos no meio ambiente. Testes nucleares espalharam césio, estrôncio e plutônio em níveis que, em graus variados, alteraram ecossistemas e expuseram populações locais a riscos crônicos. Em outras áreas, instalações de testes biológicos deixaram contaminações desconhecidas por décadas. Em muitos desses locais, há cúpulas corroídas, estruturas fracas e solos contaminados. A entrada de curiosos é proibida por motivos de saúde pública. Documentos mostram que enfrentar o legado de testes exige décadas de monitoramento e esforços de descontaminação, quando possíveis. Aqui não se trata de uma aventura de turismo. É história humana que exige responsabilidade coletiva. Entre as memórias mais visíveis do desastre humano está o pé de elefante, em Chernobyl, uma massa vitrificada de combustível e corium, resultante do colapso do reator. Em contato direto, alguns pontos continuam extremamente radioativos. A área foi cercada e confinada com estruturas de contenção. Pesquisadores com equipamentos e proteção monitoram sinais, mas a exposição sem proteção continua perigosa. A zona de exclusão em torno de Chernobyl é um lembrete vivo de que falhas tecnológicas e humanas podem criar pontos no mapa que perduram por séculos. Importante, ao mencionar Chernobyl, não estamos romantizando ruínas. Estamos reconhecendo uma lição de engenharia, política e ética que custou vidas e deixou um legado ambiental. Por fim, paira sobre tudo isso um mito que ainda rende manchetes: o Triângulo das Bermudas. Entre as histórias dramáticas e as teorias conspiratórias, explicações plausíveis apontam para condições meteorológicas extremas, correntes fortes e problemas mecânicos de embarcações e aeronaves, não forças sobrenaturais. Em paralelo, locais como o chamado Volta, em Yorkshire, no Reino Unido, onde correntes subterrâneas criam redemoinhos capazes de sugar pessoas e objetos, demonstram que muitos fenômenos rotulados como místicos têm explicação hidrodinâmica. Desmistificar não elimina o perigo. Pelo contrário, conhecer a causa ajuda a prevenir tragédias. Chegamos ao clímax desta viagem mental, reunindo os exemplos mais extremos. Um lago que libera radiação letal em minutos. Uma ilha onde serpentes dominam cada pedaço de terra. A massa vitrificada de Chernobyl e o profundo silêncio de uma fossa oceânica. A combinação é assombrosa. Nosso planeta é simultaneamente deslumbrante e impiedoso. E é justamente esse choque, beleza e perigo, que fascina. Pergunte-se: você resistiria ao fascínio de uma fotografia perfeita,
De uma selfie diante da beira de uma cachoeira, quando o simples gesto pode ser fatal? A resposta não é só individual, é cultural. Há uma linha tênue entre curiosidade legítima pela Terra e a imprudência que transforma histórias em estatísticas. Em cada um desses lugares, há uma regra comum: preparação, autorização e respeito. Cientistas que trabalham com riscos radiológicos, por exemplo, passam por treinamentos, usam dosímetros, têm rotas de evacuação e protocolos rígidos. Equipes que descem em submersíveis para a Fossa das Marianas planejam redundâncias, limites de tempo e equipamentos de emergência. Em lugares onde o acesso é proibido, a razão é tanto legal quanto de saúde pública. Não é para punir a curiosidade. É para evitar que curiosidade vire tragédia. E quando eu digo verificar fonte, ao mencionar números sobre profundidades, mortes anuais ou doses radiológicas, é porque muitos valores circulam em versões arredondadas ou desatualizadas. A precisão importa quando o assunto é risco real. Algumas notas práticas, sem instruções de como invadir áreas. Nunca subestime avisos oficiais. Siga orientações locais. Entenda que imagens e posts podem esconder perigos que a lente não mostra. E lembre-se de que certas experiências são legítimas apenas para pesquisadores autorizados. A conversa sobre "você conseguiria enfrentá-los?" deve terminar com outra pergunta. Você quer sobreviver para contar? A resposta da prudência é sempre a mais inteligente. Fecho com uma reflexão. O mundo extremo nos chama pela mesma razão que nos impressiona. Ele nos mostra o quão vulneráveis somos e o quão engenhoso pode ser o planeta para criar condições extremas. Admirar essas paisagens é saudável. Invadi-las sem preparo, não. O fascínio humano por lugares extremos é parte do que nos motiva a explorar, pesquisar e aprender. Mas admiração responsável significa manter distância quando o perigo é real, apoiar pesquisas que mapeiam esses territórios e respeitar áreas protegidas e interditadas. Se este vídeo despertou sua curiosidade ou seu respeito por lugares extremos, deixa seu like, se inscreve no canal e conta nos comentários qual desses territórios você encararia ou jamais se aproximaria. E se quiser mais vídeos sobre extremos naturais e as histórias por trás deles, confira a playlist que vou deixar na descrição. Obrigado por chegar até aqui. Viaje com responsabilidade.